Olá, galera! Sejam bem-vindos, bem-vindas. Começando aqui um novo projeto que Deus colocou no meu coração de partilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho vivido, do que eu tenho experienciado através da presença, através do Evangelho, através do amor de Deus, através de Jesus na minha vida. E eu vou fazer aqui conforme Deus for guiando no meu coração, é tudo do espírito, do sentir. E hoje eu senti de começar falando para vocês um pouquinho sobre o reino, porque nessa minha trajetória, né, hoje eu sou cristã, também sou evangelista e tenho muita curiosidade e vou pesquisando de acordo com o que vai surgindo os temas na minha vida. E nos últimos tempos surgiu essa dúvida do que é o reino. E o Espírito Santo ele é tão maravilhoso que ele vai nos respondendo. E tudo tá aqui, ó. O segredo inteiro tá aqui. Todas as respostas. Só que você precisa ter a dúvida, precisa pedir a resposta e precisa estar disposto a obedecer. Obedecer os caminhos que Deus vai colocando em nossos corações. E aí as respostas vão vindo, a transformação vai vindo e a gente vai vivendo o extraordinário de Deus. E hoje eu vou começar então falando um pouquinho sobre o reino. O que é o reino? Lá em Mateus 6,33, Jesus disse assim para a gente: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Abundância. Jesus falou em João 10,10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, o que acontece? Existe um caminho. Se você está passando por uma dificuldade, por uma escassez, por um momento de tribulação, existe um caminho. E esse caminho ele é apresentado por Jesus, o mestre dos mestres, né? O príncipe, o rei dos reis. Quando você se aproxima dele, quando você começa a buscar ele, você entende que ele vai te mostrar um caminho. Porque ele mesmo, a vida dele é um caminho. E aí, quando a gente começa a buscar, ele nos mostra o caminho para que a gente possa atingir aquele objetivo que a gente tem. Seja de saúde, seja de paz, seja de prosperidade, enfim, prosperidade de maneira geral. Porque a prosperidade, ela não fala só sobre o dinheiro. Ela fala sobre um estado de pleno bem-estar, inclusive financeira. Quando Jesus fez referência à vida abundante, ele descreveu uma vida equilibrada, onde todos os aspectos estão sob a autoridade de Deus. Uma vez que garanta o indivíduo crescer à imagem de Cristo, os elementos necessários à saúde mental, a uma vida de prosperidade financeira, a uma vida de saúde, estão todos demonstrados através do caminho que Cristo mostra para a gente. Então ele vai mostrando, ele vai guiando esse caminho. E ele aponta para o reino, que é o que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. O reino, gente, ele não é um lugar. Cristo deixou muito claro que o reino não é um lugar. O reino é um estado de consciência, é um estado de espírito. A vida, ela é eterna, que na Bíblia também diz que a vida é eterna. Ela é um contínuo. A gente não sabe que forma que a nossa vida vai tomar, mas o espírito é eterno. A gente pode viver de diversas formas, em diversos reinos, mundos diferentes, mas a vida, ela é um contínuo, ela vai continuar. E isso a Bíblia nos garante também. Então, aqui em Lucas, vou mostrar para vocês. 17:21, Jesus disse assim para a gente: Nem dirão, ei-lo aqui ou lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, o que acontece? Quando a gente se aproxima de Jesus, ele começa a nos mostrar, a nos guiar através de um processo de autoconhecimento, para entender que o reino está dentro da gente. E não importa onde a gente esteja,
se o reino estiver em nós, se nós tivermos acessado esse lugar do reino, a gente vai ter paz, a gente vai ter amor, a gente vai ter abundância, a gente vai ter alegria, a gente vai ter o que a gente só consegue em Jesus. Mas só que para acessar esse reino, existem, um processo, existem passos. O primeiro passo é você se aproximar de Jesus, entender que ele vai te guiar por esse caminho, onde você vai achar esse reino interno de paz interior. Depois, você vai ter que passar por um processo de transformação, de cura. Você vai acessar em você lugares que ainda não foram transformados, mas que precisam ser transformados. Então, mágoas antigas, ressentimentos, culpas, sentimentos que nos prendem num lugar que a gente não consegue gerar, que a gente não consegue sentir bem, que a gente não consegue sentir alegria. Então, nada mais é do que um processo de autoconhecimento, um processo de lapidação, principalmente emocional. E aí a gente vai lapidando essas questões emocionais mal resolvidas, para depois a gente ter acesso a uma consciência espiritual. Então, a cruz, para mim, ela é uma representação muito disso. Porque a cruz, ela é assim, eu vou mostrar para vocês. Talvez saia espelhado aí no vídeo, mas vocês vão entender. A cruz, ela é assim. Aqui, tipo, corpo físico, corpo emocional, corpo espiritual. A cruz, uma vez Deus me revelou, sobre essa simbologia da cruz também. Como se aqui fosse nossa dimensão do corpo físico. Para subir para o corpo espiritual, a gente precisa passar pelo emocional. Pai, mãe, questões emocionais não resolvidas. Para então acessar essa consciência espiritual. E nesse lugar de consciência espiritual, quando a gente chega aqui, a gente tem acesso ao Deus em nós, ao reino em nós. E nesse estado é que a gente manifesta tudo que a gente deseja. Porque quando a gente está dominado e controlados por emoções, por sentimentos negativos, pesados, densos, é como se a gente perdesse o nosso, entre aspas, superpoder de criação. A gente só cria para o bem, porque Deus é puro amor. Então, se a gente está com o coração dominado de coisas ruins, para nossa própria defesa, para nossa própria proteção, Deus limita esse estado. E quando a gente acessa esse reino, daí a gente começa a conseguir ter tudo que a gente deseja de maneira leve, as portas começam a se abrir, os relacionamentos começam a fluir, a gente começa a prosperar, a gente começa a ter a paz, a alegria, e a gente acessa o Espírito Santo de Deus em nós. E isso muda toda a nossa vida. E aí em Romanos 14:17, Deus diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando a gente consegue passar por esse processo e acessar a consciência espiritual, daí a gente vai ter essa paz, essa alegria e essa justiça, que são as premissas do reino do céu na nossa vida. E quando a gente tem isso, ninguém rouba de nós. Quando a gente acessa esse grau de maturidade espiritual e acessa o Espírito Santo, o que está acontecendo ao redor não vai mudar como a gente se sente internamente. E olha só como que Jesus Cristo, na sua passagem, ele deu as chaves para a nossa transformação e o caminho para isso. E a oração, ela é um desses poderes. Na verdade, gente, a palavra é um desses poderes, seja ela falada ou intencionada, porque o próprio mundo, ele foi feito através da palavra. Deus usou o verbo, e Jesus é o próprio verbo encarnado. Olha só que interessante. É como se muito antes dele ser algo físico, algo material, até algo sutil, ele se desmembrou do próprio Deus em forma de som, de verbo. E a partir daí foram se transformando e até chegar onde a gente está hoje. Enfim, isso já foi uma breve introdução do nosso próximo vídeo, que eu vou falar sobre a palavra. Não sei quantos vídeos vão ser, mas eu vou gastar um tempo aqui falando sobre o poder da palavra, porque nos últimos tempos eu
durante todo esse ano de 2025, Deus confiou a mim liderar um grupo de oração. E nesse processo, ele me guiou a fazer um jejum de Daniel em relação à murmuração de 21 dias, para entender o poder da palavra. Porque a palavra, ela é muito poderosa e a gente não leva em consideração e acaba destruindo nossa própria alegria, paz, justiça, prosperidade por conta das nossas próprias palavras. Então, tem tanta manga aqui para a gente falar sobre a questão da palavra e de como isso tudo modifica a nossa vida e como que nós utilizamos mal o nosso livre-arbítrio para conquistar o que a gente realmente deseja, tá? Então, eu vou compartilhando aqui, sempre que possível com vocês, trazendo novidades, para que a gente possa adentrar cada vez mais nessa palavra que Deus deixou pra gente, no mistério que é e no relacionamento com Deus, para que a minha vida e a sua vida possa prosperar em todos os âmbitos e nós possamos, né, conquistar tudo que a gente deseja, tá bom? Então, beijo, até o próximo vídeo.